Bom dia! Sejam bem-vindos, estamos ao vivo a mais uma transmissão. Sejam bem-vindos à nossa live, sejam bem-vindos. Todos vocês que estão entrando ao vivo, deixa eu assinar para vocês. Seja bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, Pri! Todos aqueles que vão entrar no repost, é só passar um pouquinho o vídeo para você entrar no conteúdo e enquanto isso eu vou recebendo as pessoas que estão entrando. Bom dia, Pri, bom dia, Vivi, bom dia, Sandra. Gente, vamos acionar o aviãozinho porque tem uma moça perdida lá no direct mandando mensagem. Peraí, deixa eu mandar aqui mensagem para Solange. Deixa eu catar Solange aqui no meio do caminho. Solange. Mandei aviãozinho, deixa eu aproveitar e mandar para Eliane. Mandar para uns 500 amigos aqui. Vamos acordar todo mundo aí. Gente, manda aviãozinho também, que hoje... Eu acredito que hoje... A live de hoje vai ser libertadora. Deixa eu achar a Laíde aqui também. Ela sempre fala, me manda avião, e eu sempre esqueço. Bom, chamei todo mundo, né? Quem eu lembrei aqui de chamar? Tem gente ali chamando. Gente, hoje eu quero falar sobre alegria. Tem alguém aí alegre? Ah, lá, viu? Olha lá, busquei, achei a Solange. Viu, gente? Às vezes é só uma questão da gente mandar aviãozinho para as pessoas e convidar as pessoas para se ajuntar a nós. Cada um de nós somos um gravetinho nessa manhã e juntos nós vamos formar uma fogueira. Tem alguém aí que está queimando dentro da sua missão, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto? Ah, gente, não tem como a gente acordar desanimado, sabendo que a gente tem uma missão de vida para cumprir. Bom dia a todos vocês que entraram aqui. Peraí, deixa eu ver quem mais entrou. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Lau. Bom dia, Esther. A Solange, que nós catamos. A Sônia. Tem duas Solange. A Bel, que tá aqui através do gostinho da vovó. A Aline. Gente, vocês viram? Ai, deixa eu fixar o tema aqui também, porque agora eu aprendi. E a gente, quando aprende, a gente fica bobinho, né? Tá. Eu quero falar hoje sobre a alegria aos olhos de Deus, da Bíblia, tá? E eu quero falar cientificamente também sobre a alegria, né? Porque eu, como pós-graduanda em neuropsicopedagogia, grande coisa, né? Mas enfim, é bom estudar para a gente conhecer, porque o conhecimento liberta. Então a gente vai falar sobre a alegria aos olhos de Deus e a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria aos olhos da ciência também. Porque a ciência é conhecimento e a ciência também vem de Deus. A alegria e o sistema de busca e recompensa. Vou até pôr aqui com letra maiúscula. Busca e recompensa. Você sabia que no nosso cérebro tem um sistema de busca e recompensa? Tá, agora deixa eu fixar esse comentário. Fixei. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre alegria, tá? Aos olhos de Deus. O que é a alegria aos olhos de Deus? Por que a gente tem que nutrir a alegria? Por que a gente tem que se manter alegre? O que é a alegria aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, né? Que é o livro mais importante, né? Do universo, é a Bíblia. Eu gosto de ler todo tipo de livro. Eu gosto de ler todo tipo de livro, eu gosto de conhecer, porque a Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo e reter só o que é bom.
Eu gosto de ler sobre todas as religiões, eu gosto de ler e ouvir, sempre que eu vejo alguém falando em alguma rede social, eu gosto de ouvir. A Bíblia diz assim, olha, que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, tá? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Por que que a gente tem que ouvir primeiro para falar depois? Porque às vezes a gente não ouve direito e a gente se ira com muita facilidade e começa a falar. Então primeiro a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio, espera um pouquinho para falar, tá? Tardio para se irar, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então, gente, eu quero falar aos olhos de Deus. O que é a alegria, tá? E aos olhos da ciência, tá? Estudos científicos, né? E se é um estudo científico, é porque foi feito pesquisa, foi através da experiência de muitas pessoas, quando o cientista começa a estudar milhares de pessoas e de comportamento, eles vão vendo que faz sentido aquilo ali. Então, assim, todos os livros que eu leio, e eu vou grifando tudo aquilo que vai fazendo sentido para mim, e eu percebo uma coisa, que qualquer livro que eu leia, em qualquer segmento, sabe? Qualquer livro, seja de autoajuda, seja de palestrante motivacional, seja livro devocional, tudo aquilo que faz sentido é firmado na palavra de Deus. Então, tudo aquilo de bom que eu percebo assim de qualquer religião, e a gente aprende com todas elas, né? Ninguém detém a verdade, ninguém. O dia que você for tentar encontrar a verdade dentro da tradição da tua família, dentro da tradição da tua denominação, o dia que você for tentar entender, né? Que você for tentar comprimir a verdade dentro... Você já pensou se eu for tentar comprimir a verdade dentro da minha denominação? Que infeliz que nós vamos ser. Por quê? Porque a verdade é Jesus, ele se autodenomina. Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o que acontece? Não tem como deter o conhecimento de Deus, a verdade dentro de quem eu sou, dentro da minha religião. Então, nada consegue deter a verdade, ninguém é dono da verdade. Por quê? Porque a verdade é o próprio Deus e Deus é dono de tudo. Não tem como eu ser dona da verdade, porque a verdade me possui, né? É ela que possui todos nós. Mas então, gente, o que a Bíblia fala sobre a alegria? Por que esse negocinho, essa coisinha chamada alegria é tão importante para nós? Bom, eu tenho um roteirinho aqui para a gente não se perder, tá? Tendo falado do título aqui, né? Alegria, busca e recompensa. Deixa eu abaixar esse som aqui para não me atrapalhar. O que a Bíblia fala a respeito da alegria? A Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que você tem que nutrir a tua alegria? Por que nós temos que nutrir? Porque a alegria é força. Uma pessoa alegre é uma pessoa forte. Uma pessoa triste é uma pessoa fraca. Quando alguém rouba a tua alegria, esse alguém está também roubando a tua força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então nós temos que nutrir a nossa alegria. Que mais que a Bíblia fala sobre a alegria? Gente, lembrando que essa força aqui, que a Bíblia diz que a alegria é a nossa força, força física, tá? Força para levantar da cama. O dia que você está mais feliz, você não tem mais força para levantar da cama? Sim ou não? Responda para mim. Bate no coraçãozinho aí.
Se o dia que você acorda feliz, alegre, se você tem realmente, se a Bíblia, o que a Bíblia diz faz sentido, a alegria do Senhor é a tua força física. E a alegria do Senhor, ela produz também um fortalecimento espiritual. E a gente tem que fortalecer o nosso espírito, tá? Nós temos que ter, o nosso espírito tem que ser uma fortaleza, tá? E a alegria, ela fortalece o nosso espírito. A alegria, a Bíblia diz que é o bom remédio, tá? A Bíblia diz que a alegria é o bom remédio. Mas o que a ciência fala sobre a alegria? Por que ela é o bom remédio? Porque a alegria, ela produz dopamina. E a dopamina, né? Essa palavra dopa, a alegria ela dopa. A alegria nos dopa. Muitas pessoas vão buscar alegria numa bebida, em uma droga, em uma fluoxetina, em um remédio. Por quê? Porque quando o nosso corpo ele é estimulado, quer seja através de uma droga, né? Ou através de qualquer coisa que estimule a alegria no nosso corpo, né? Qualquer coisa que venha nos dopar. O que nos dopa tira a dor, tá? Então a alegria produz uma química no nosso cérebro que é algo natural. Dopamina é algo que nós podemos produzir no nosso cérebro, tá? O que é a dopamina? Eu escrevi aqui para não esquecer, né? É um mensageiro químico, é um neurotransmissor que atua no nosso sistema nervoso, tá? Então a dopamina é um neurotransmissor. Eu não sei se você sabe, os nossos neurônios, a gente tem milhões. Tem uma briga aí entre os neurocientistas, que eles estão brigando entre 85 milhões a 100 milhões. Mas na verdade isso não faz a menor diferença, porque daqui 5 minutos você não lembra mais. Nós temos milhões de neurônios no nosso cérebro. Um neurônio, ele se comunica com o outro, tá? Imagine que aqui tem um neurônio, ele tem um corpo celular, daí ele tem uma perninha chamada axônio. Esse neurônio, ele vai se conectar com outro neurônio, mas eles não se encostam. Então eu quero que você imagine aqui, ó, aqui tem um neurônio e aqui tem o axônio de outro neurônio. E esse neurônio aqui tem que se comunicar com esse, mas ele não pode se encostar, porque tem uma fenda ali. Aqui dentro vai passar corrente elétrica, tem eletricidade no nosso cérebro. Esse neurônio não pode se encostar nesse, então ele é separado por uma fendinha. Vamos dar um zoom nessa fenda? Zoom. Entre esse neurônio e esse aqui, eles precisam se comunicar, porque o neurônio ele vai sair daqui e o axônio vai ligar com toda a nossa musculatura. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa de músculo para levantar da cama. Então, aqui no meio tem uma fenda neural, aqui, olha, tem uma fenda aqui. E aqui no meio é necessário que tenha o quê? Neurotransmissor. O neurotransmissor vai passar a mensagem desse neurônio para esse neurônio, até chegar na ponta dos teus dedos para mexer a tua mão. Você entende a importância da dopamina? Porque aqui no meio, olha, tem que ter, entre um neurônio e outro neurônio, tem que ter neurotransmissor. E a dopamina, que é um dos neurotransmissores, que é produzido quando nós estamos em estado de alegria. Você entende por que o nosso corpo às vezes não reage? Você quer se levantar da cama, mas se você está triste, você não consegue? Você está entendendo? Porque dopamina, existem alguns hormônios, né, da alegria.
do bem-estar. Dopamina, serotonina, endorfina. Por que endorfina chama endorfina? Porque ela tem uma reação no nosso corpo que é muito parecida com a morfina. O que a morfina faz? A morfina, ela ameniza, ela tira a dor do nosso corpo. Então, é correto dizer aquilo que a Bíblia diz, reforçar aquilo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia está certa? Quando a Bíblia diz que a alegria é o bom remédio? Então, os cientistas estão descobrindo que a Bíblia tem razão. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o bom remédio, tá? E tem mais uma coisa que a Bíblia diz acerca da alegria. A Bíblia diz que a alegria formoseia o nosso rosto. Por que tem dia que você olha no espelho e você se acha mais bonito? Por que tem dia que você tá mais bonito? Por que tem dia que você sai até mais bonito na foto? Por que os dias que você tá feliz, você olha no espelho, né? Eu vejo pessoas que elas sorriem com o rosto, mas elas gritam com os olhos. Porque o olho, ele não consegue esconder. O olho é a janela da alma. Então a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria é o bom remédio, que a alegria formoseia o rosto. Então, se você quer ser uma pessoa forte, né? Se você assistir essa mensagem desde o começo, você vai entender. Porque a alegria é a força. Por que a alegria é remédio? Por que a alegria formoseia o nosso rosto? Por que quando a gente está alegre e feliz, a gente se sente mais bonito? Porque a Bíblia, esse livro milenar, ele já diz tudo. E aí os cientistas, eles vêm comprovar que realmente aquilo que a Bíblia diz tem razão. Porque se a alegria formoseia o nosso rosto, né? Se a alegria tem esse poder de tornar o meu rosto mais formoso, aonde que vai afetar? Aonde que a alegria afeta um ser humano? A alegria afeta diretamente a nossa autoestima. Todos nós temos autoestima. Só que essa autoestima, ela pode estar lá em cima, mas ela também pode estar lá embaixo. Quero te fazer uma pergunta hoje. Como que anda a tua autoestima? Como que anda a tua autoestima? Eu acho que é lícito, né? Se você tem condições e quer fazer uma plástica, beleza. Eu acho lícito. Se você tem condições e quer fazer um botox, acho lícito também, bacana, né? Ir pra academia, cuidar do nosso corpinho. Mas e se você não tiver alegria? A alegria, ela formoseia o rosto. Ela afeta diretamente na nossa autoestima. Será que a gente tem que nutrir a alegria, gente? Será que a gente tem que nutrir a alegria? E aí dentro do nosso cérebro, dentro do nosso sistema límbico, o sistema límbico, ele é responsável por todas as nossas emoções, gente. E aí, será que a gente tem que cuidar de emoção? Todas as manhãs eu estou aqui dizendo que a palavra emoção significa junção de duas palavras. Emoção. O que é emoção? Alegria é uma emoção. O que é emoção? Você tem que cuidar da tua emoção? Gente, mais do que cuidar do teu corpinho lindo, mais do que nutrir o teu corpo com comida saudável, mais do que exercitar o teu corpo, a nossa renovação, a nossa transformação começa na nossa mente. Sabe, os cientistas também já descobriram isso, né?
esses palestrantes de motivação, né? Estão cobrando muito caro para ensinar as pessoas aquilo que Paulo cobrava de graça. Paulo falava, olha, transformai-vos aqui pela renovação da mente, da forma de pensar. Porque a nossa transformação aqui, ela é real. Ela não é momentânea, ela é duradoura. Ela se sustenta. Quando, né, os palestrantes chamam do quê? De reprogramação mental. Mas o que o apóstolo Paulo falava? Renovação da mente. É a mesma coisa. Reprogramação mental é um apelido novo, é uma maquiagem nova para uma coisa muito antiga que o apóstolo Paulo ensinava de graça e que às vezes a gente sofre, aprendendo muitas vezes aqui, ó, debaixo de lapada da vida, através do sofrimento, porque o sofrimento, por que Deus permite sofrimento? Sofrimento não é vontade plena de Deus. Não é. E, gente, eu não sou uma menininha de 15 anos, não. Eu tenho quase 50 anos. Não parece, né? A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Já sofri muito na vida. Já aprendi muito com sofrimento. O sofrimento que mais me ensinou foi a enfermidade do meu filho. Sabe o que a enfermidade do meu filho ensinou? A enfermidade do meu filho ensinou a minha família a ser unida. Porque sofrimento nos une. Mas aí eu te pergunto, eu precisava sofrer para ser unida? Eu, meu marido, meus filhos, nós precisávamos sofrer? O que a Bíblia diz sobre união? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O salmista Davi já dizia isso. Salmo 133 ensina sobre a união. Mas eu quis aprender com a Bíblia? Não. Então quem não aprende com a palavra vai aprender aqui, ó. Lapada, quebrando a cara. Aí as pessoas falam, não, é da vontade de Deus o sofrimento. Sabe o que a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus? É boa, é agradável, é perfeita. Eu tenho orado a Deus e eu falo, Deus, não me deixa mais aprender com sofrimento não, porque o preço é muito alto. Eu não quero mais aprender com sofrimento. Mas se eu tiver que aprender com sofrimento, antes aprender com varada do que não aprender. Né? De qualquer maneira eu quero aprender. Mas a vontade de Deus, ela é boa. O piso, bom. O teto, perfeito. Boa, agradável e perfeita. Nós precisamos entender uma coisa. O que a Bíblia diz ela diz que a alegria é força, a alegria é remédio, a alegria formoseia o nosso rosto. Aí os cientistas, eles vêm falando sobre esse sistema de busca e recompensa que tem no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, né? Que é responsável pelas emoções. Emoção significa o quê? Mover de dentro. Quando a gente entende o que o apóstolo Paulo falou, né? Transformai-vos aqui fora, e todos nós que estamos aqui queremos transformação. Mas essa transformação aqui fora, né? A nossa vida vai ser transformada. E aí você quer uma transformação física, você quer uma transformação financeira, e é lícito querer tudo isso. É lícito querer, né? Ter um corpo transformado. Quem aí não quer entrar 2021 em cima do peso ideal, né? Vestindo aquele jeans 38, sei lá, 40, o que te faz feliz, enfim. Quem aí não quer uma transformação? Mas como que essa transformação, ela vai se manter, ela vai ser sustentável? Quando a transformação começa na renovação da nossa mente, né? Mente, emoções e desejo. Quando a transformação é na nossa alma, quando a gente pensa diferente. Porque não basta você querer mudar a tua alimentação, você tem que pensar diferente a respeito da tua alimentação. Você tem que pensar diferente. Você tem que ter emoções congruentes. Você tem que ter o quê? Vontade. Você tem que ter o quê? Atitude congruente
com o teu pensamento, com o teu discurso. Não basta você dizer assim, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha vida financeira. Você pode mudar muitas vezes por um tempo aqui fora. Quantas pessoas que você conhece que muda a alimentação aqui fora, mas não muda o pensamento sobre comida? E aí, essa mudança não insiste, não permanece, não subsiste. Por quê? Porque é uma mudança exterior, tá? O nosso sistema límbico, ele produz esse neurotransmissor da dopamina, da endorfina, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é um neurotransmissor que transmite a informação de um neurônio para o outro neurônio. Gente, nós precisamos nutrir a nossa alegria. A gente precisa descobrir o que é que nos faz alegre. Criatura, eu quero tanto ser alegre. Descubra, criatura, o que te faz alegre e pratique. Descubra quais são as coisas que te entristecem. Quem são as pessoas que te entristecem? Quais são os lugares que te faz mal? E evite. Evite. Nada é eterno. Então, e quando o que nos entristece está dentro da nossa casa, né? É um marido que entristece, é um filho, é a minha casa. Muda a atmosfera. Sabe quando que a minha casa, ela mudou? Quando eu entendi que a minha casa não tem que ser um campo de batalha. Olha, tem muitos pais aí que estão errando, sabe por quê? Eles querem o filho dentro de casa, mas o que eles fazem para manter o filho dentro de casa? Pergunta se dentro de casa tem um ambiente de alegria. Sabe, meu marido, muito tempo, ele saía do trabalho, a gente tinha lá no Paraná um comércio, ele não queria voltar para casa. E quanto mais ele fazia isso, mais eu brigava. Mas ele não tinha motivação para voltar para casa. E aí eu dizia, não, você tem a obrigação de voltar. Tudo que é obrigado, tudo que é forçado é pesado. Mas quando eu transformei a minha casa num jardim, em um lugar de alegria. Você quer borboleta? Planta o jardim, rega, nutre, porque você vai começar a atrair um monte de coisa boa para a tua vida. Então, dentro do nosso cérebro tem esse sistema límbico. E é um sistema chamado, que eu coloquei ali, olha, alegria, sistema de busca e recompensa. Já falei o que a Bíblia fala sobre a alegria, e a Bíblia né? Muitos homens tentaram destruir a Bíblia, queimar em praça pública, mas se a Bíblia não foi destruída, é porque Deus está nesse negócio. Vale a pena aprender pela palavra, e não mais pelo sofrimento. E a busca e a recompensa? O nosso cérebro tem um sistema de busca e recompensa. Então, gente, você quer nutrir a alegria? Todos os dias você tem que acordar com esse sentimento. O que eu estou buscando nesse dia? O que eu estou buscando? Porque quando você busca algo, quando você tem um objetivo. Gente, vamos separar essa live, 8 horas em ponto agora. Vamos separar em um antes e em um depois? Eu quero que você pense nisso, né? Que os cientistas já descobriram. Sistema límbico, sistema de busca e recompensa. Todo ser humano, ele tem que ter uma busca, ele tem que ter um alvo, ele tem que ter um objetivo, tá? Então, escreve aí no teu caderninho. Eu quero ter alegria. O que eu tenho que ter? Objetivo, tá? Esse objetivo, eu não sei se você já estudou, quando os americanos, eles vão traçar metas, eles falam assim, olha, as nossas metas têm que ser SMART, né? SMART, S-M-A-R-T. Por quê? S, específica. A nossa meta, o nosso sonho tem que ser específico. Você tem que tirar uma fotografia do teu sonho e colocar
atrás da porta do teu quarto, no teu espelho, aonde você vê. Porque você tem que ter um objetivo e ele tem que ser desenhado, sabe? Isso vai te dar o quê? Vai te motivar a todo dia buscar esse teu sonho. Se Deus chegasse hoje para você, igual Jesus chegou para Nicodemos, para Bartimeu. Quando Jesus chega para o Bartimeu e pergunta, o que você quer? Instantaneamente ele sabia o que ele queria. Eu quero ver, então vê. Sabe por que os milagres não acontecem? Porque se Jesus aparecesse hoje na tua frente, faça essa pergunta. Faça essa pergunta. Se Jesus chegasse hoje e você tivesse 5 minutos para definir para ele qual é o teu sonho, o que você deseja, você saberia responder? A maioria de nós não saberia responder. Então a nossa meta tem que ser específica, tá? E eu tô falando de busca e de recompensa, porque a alegria tem a ver com busca e recompensa. A alegria verdadeira, você tem que ter uma busca. E quando você encontra aquilo que você está buscando, você se sente recompensado. E essa recompensa traz prazer e alegria. Pronto, nós poderíamos terminar a live aqui. Esse vídeo poderia terminar aqui. Se você tem uma busca específica e você encontra, você vai ter prazer. Sim ou não, gente? Sim ou não? O que nos traz alegria é saber que a gente tem uma busca e uma recompensa. Ai, Silvana, mas isso é bíblico? 100%. 100%. Eu quero que você leia, anota aí, Hebreus 11, 6. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam creia que Ele é real. Primeira coisa. Segunda, e que Ele é galardoador de quem o busca. Sabe o que significa galardão? Recompensa. Olha que coisa linda que Deus está falando. É necessário que aqueles que buscam a Deus creia que Ele é real e que Ele tem um galardão, que Ele tem uma recompensa para quem o busca. Você sabe por quê? Às vezes a gente não ensina isso para as nossas crianças, que se eles buscarem a Deus, eles vão ter uma recompensa. E o nosso cérebro, o nosso corpo, quando você luta por algo que você não tem uma recompensa, para que você vai acordar? Para que você vai levantar da cama? Se você não tem um alvo, se você não tem uma busca, se você não tem uma missão, se você não tem uma recompensa. Prova na Bíblia, Davi prova isso na Bíblia. Quando ele chega lá no arraial e tem um gigantão se levantando lá, e esse gigante, ele está prometendo que vai acabar com todo mundo. Davi chega lá, Davi não vai lutar com o gigante simplesmente, sem antes saber qual é o prêmio, qual é a recompensa. Quando Davi chega lá no arraial e vê aquele gigantão lá, o Golias, tocando terror em todo mundo, o que ele fala? Tá, tem um desafio, mas qual é a recompensa? Ah, qual é a recompensa? A recompensa é casar com a Mical, com a filha do rei. Recompensa, né? Na vida afetiva, emocional, vai casar com a filha do rei. E a segunda recompensa? A família dele não precisaria mais pagar imposto. Recompensa financeira. O que aconteceu com a mente desse moço? Que tinha experiência com Deus. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma meta, derrubar o gigante. Eu tenho uma luta daquelas. Eu vou enfrentar o gigante, mas eu tenho uma recompensa, eu tenho uma busca e eu tenho uma recompensa. Quando eu matar o gigante, gente, ninguém mata gigante por matar. Ninguém fica, eu quero ficar magra. Tá, é específico. Mas qual é a recompensa para você ficar magro? Por exemplo, até o final do ano, gente, eu não tô acima do meu peso, mas até o final do ano eu vou eliminar 3 quilos. Então eu tô abrindo mão de muita coisa gostosa. Eu fui na minha mãe ontem, tinha orelhinha de gato. E aí eu abri mão da orelhinha de gato da minha mãe
porque eu quero emagrecer 3 quilos. É a minha meta específica, né? É isso ali. Mas qual é a minha recompensa? A minha recompensa é que daqui 2 meses começa a temporada e eu quero jogar frescobol na praia com meu suquine. Não é nem um biquíni escandaloso, mas eu quero estar bem, eu quero estar em forma. Quando eu penso na minha recompensa, no meu prêmio que eu vou ter depois, porque a gente não quer ficar magro por ficar. A gente quer ficar magro, mas aí a meta ela é específica, né? Smart. Específica, mensurável, a de... Gente, não me lembro agora. Específica. Não vou nem tentar lembrar porque é muita coisa correndo na minha cabeça agora, mas depois eu lembro e eu passo para vocês. Mas se você pesquisar sobre a meta Smart, deixa eu tentar lembrar. Específica, mensurável, gente, não me lembro o A. Mas eu tenho anotadinho lá na minha... Deixa eu ver se tem anotado aqui. Não. Alcançável. Tem anotado aqui, olha. Específica. O teu objetivo tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo para acontecer, tá? Tá lá no meu feed, tá? Quando você tem uma meta, igual Davi, ele queria lutar com o gigante. Uma meta específica e mensurável, né? A luta dele seria contra o gigante. Mas essa meta é alcançável? Adianta eu sonhar em ser jogadora de basquete? Não é alcançável para mim, a menos que desenvolvam um tênis com molas que você consiga pular 1,5 m. Daí eu consigo, porque fora isso, se eu sonhar em ser jogadora de basquete, essa meta não é alcançável para mim, né? Eu acredito que Deus não me chamou para isso, porque se ele tivesse me chamado para isso, eu teria estrutura para isso. É lógico que Deus pode fazer milagre, né? Mas enfim. Ela é relevante? Tua meta tem que ser relevante também, né? Porque para que você vai acordar todos os dias se as suas metas não são relevantes? E você tem que colocar um timezinho, um tempo. Eu tenho até dezembro, até o Natal, para eu eliminar da minha vida, do meu corpo, 3 quilos. Então, toda busca, você está buscando algo, seja o que for que você vai buscar. Você tem uma busca, você tem que ter uma recompensa em mente, tá? Qual vai ser a sua recompensa? Por quê? Porque a alegria, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. É ela que nos tira da cama, é ela que nos move. A alegria é um acelerador. A alegria é uma emoção, né? Emoção é emoção, é dentro, moção é movimento. Então a alegria é uma emoção que faz você mover de dentro. A alegria é a emoção mais aceleradora que existe. Se você quer acelerar aí, o teu milagre, você tem que nutrir a tua alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo, gente. Um dos 9 frutos do Espírito Santo é a alegria. Então eu já coloquei aqui bastante razão, né? Para você nutrir a tua alegria. Eu quero contar rapidinho um testemunho aqui que eu vivi essa semana. Eu estava em um lugar que eu não vou dizer aonde é, porque eu não quero que ninguém saiba quem é. E eu vi 2 adolescentes. Eu vi que estava rolando algo estranho ali. E aí eu cheguei e perguntei, o que está acontecendo? Né? Posso ajudar? Porque uma adolescente chorava copiosamente. Essa adolescente não é nem bem uma adolescente, é uma pré-adolescente, porque ela não deve ter muito mais que 10 anos, tá? Ela não tem muito mais que 10 anos. E eu chamei essa criança, essa adolescente, para conversar. Eu falei, você quer conversar comigo? Daí ela fez assim que queria. Eu levei essa adolescente para um lugar reservado e eu perguntei, o que está acontecendo?
Pensa numa criança de um pouquinho mais de 10 anos chorando, soluçando e dizendo assim: eu sou inútil, eu me sinto inútil. Olha o que esse isolamento social está fazendo. Aí essa criança chorava assim de soluçar e dizia: eu sou um inútil. E eu falei, e pensa, gente, a criança é uma graça. Pensa em uma menina que é uma graça. Pensa em uma menina que é coroa de honra na vida dos seus pais. Eu conheço os pais, eu conheço a família. Pensa numa criança linda, numa menina linda. E ela chorava copiosamente de soluçar e dizia: eu sou uma inútil. Eu falei, o que te faz pensar que você é um inútil? E eu, conversando com ela, eu descobri uma coisa. Esse tempo, as crianças em casa, sem busca e sem recompensa. Ou melhor, as crianças estão tendo recompensa dentro de casa sem ter nenhuma busca. Porque assim, ó, quando a criança brinca e corre e pula, quando a criança brinca um joguinho entre eles e um vence, eles têm a recompensa, só que essa recompensa não é uma recompensa ilícita. Agora eu quero falar de uma coisa. Todo prazer. Por que Davi falou assim, olha, qual é o prêmio? Para quem venceu o gigante. O prêmio é casar com a filha do rei. O prêmio é não precisar pagar imposto. Ele falou, então é lícito. Eu vou lá, eu luto com o gigante, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Eu luto, eu venço e eu vou ter um prêmio. E esse prêmio, essa recompensa, ela é lícita. Por quê? Por que essa criança estava chorando tanto? Por que a gente se sente tão triste? Porque se nós não tivermos uma busca todo dia, para que a gente tenha uma recompensa, o nosso prazer é ilícito. Anota no seu caderninho, todo prazer ilícito gera o quê? Culpa. O que é que as pessoas estão fazendo dentro de casa? Comendo, bebendo, dormindo. Quando uma pessoa come, bebe, dorme, sem ter feito nada para isso, o que as pessoas se sentem? Inúteis. Uma pessoa que não tem busca, uma pessoa que não vai para a luta, mas ela se apropria de uma recompensa, ela se sente culpada. Entenda isso, que o prazer ilícito gera o quê? Culpa. Por que uma pessoa que come, quem aí? Come, tudo que vê pela frente come. Por que essa pessoa se sente culpada depois? Porque ela trouxe para ela um prazer que é ilícito. Por que uma pessoa, né, qualquer tipo de vício, né? E aí eu entro num outro nível dessa conversa aqui. Todos nós, todo ser humano, ele tem sim um buraco no peito. E a gente tenta preencher com coisas, né? Então tem pessoas que tentam preencher comendo compulsivamente. Comida, álcool, droga, sexo. Por que a pessoa que é viciada em sexo e ela vai buscar sexo em qualquer lugar, fora do casamento, ela tem ali 15 minutos de prazer, mas depois ela tem uma vida de vergonha e de arrependimento. Porque prazer ilícito produz o quê? Culpa. Aquela criança que estava chorando copiosamente e se sentindo inútil, por que ela está se sentindo inútil? Deixa eu fechar a porta porque agora os cachorros resolveram latir. Só um pouquinho. Gente, precisamos ter alegria, mas que alegria que nós temos que ter? A alegria da recompensa, o prazer da recompensa. Todo prazer ilícito produz o quê? Culpa. Culpa produz o quê? Vergonha. Aquela criança que estava chorando, ela estava se sentindo o quê? Inútil. Por quê?
porque não havia um desafio, não havia uma recompensa. Então nós teremos alegria todos os dias quando nós tivermos o quê? Um desafio para vencer. E quando nós vencemos esse desafio, a gente se sente mais do que vencedor. Vou dar um exemplo para você. Eu fui na casa da minha mãe ontem. Ela me ofereceu orelhinha de gato passado no açúcar com canela, gente. Da minha mãe. Sabe aquela uma que você morde, trinca assim, quebra? Mas aí eu tenho um objetivo. Tô dando um objetivo que talvez para você seja tosco. Mas ok, é o meu objetivo. Para mim não é tosco. Eu quero perder 3 quilos até o fim do ano. Porque eu tenho uma recompensa. Eu me vejo já na praia jogando frescobol, colocando o meu biquíni, o meu suquini, né? O meu maiô. E eu tenho prazer nisso. E você tem que ter esse prazer também. A tua meta tem que ser específica. Porque quando você alcançar essa meta, você vai dizer assim, valeu a pena. Vou dar um exemplo ontem. Quando eu fui na minha mãe e ela me ofereceu a orelhinha de gato. E eu consegui vencer a minha vontade de comer. Pensa no prazer que eu senti de cumprir a minha meta. Sabe? Então ontem eu amanheci assim, olha, eu não vou comer fritura, eu não vou comer bobagem, principalmente à noite. É a minha meta. Por quê? Porque para eu chegar no objetivo, eu tenho que cumprir meta. Quando você cumpre aquela meta, gente, chega no final do dia, você vai lá e tica a tua meta. Quando você tica a tua meta, o teu cérebro, ele começa a produzir o quê? Dopamina, endorfina, serotonina, hormônio da alegria, porque eu tenho uma meta, né? Eu tenho um objetivo. Para eu cumprir esse objetivo, eu tracei metas. Eu não vou comer aquilo que eu sei que me desvia do meu propósito. E quando a gente consegue fazer, você tem um prazer. E esse prazer é lícito, porque você pagou o preço. Então, gente, 3 coisas que eu quero falar e eu vou encerrar. Você quer ter alegria? Tenha um objetivo. Você quer ter alegria? Você tem que buscar o prêmio. Escreve aí. Primeira coisa, eu tenho que buscar o meu prêmio. Só que para você buscar o seu prêmio, você tem que entender uma coisa, tá? Você vai buscar o teu prêmio? Quem aí vai buscar o teu prêmio? Quem aí vai traçar? Quem aí vai estabelecer um objetivo? Quem aí vai traçar metas? Tá. Você quer ser alegre? Você quer produzir dopamina aqui, olha? Você quer ter uma alegria e essa alegria constante, você não vai buscar prazer ilícito. Você não vai buscar prazer na comida, na bebida. Você não vai buscar o prazer em droga. Você não vai buscar prazer em sexo. Outra coisa, gente, porque daí a gente fala assim, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu, vou dar o meu exemplo. Eu nunca fui viciada em droga nenhuma. Qual era o meu vício? Pessoas. Amizade. Então, ter amizade, eu era viciada em pessoas, em relacionamento, em pessoas. Eu era dependente emocional das pessoas. Ai, se a minha amiga for no tal evento, eu vou. Se ela não for, eu nem vou. Que prazer é esse? Que prazer é esse? Não, falei não. O meu prazer está em Deus e em cumprir a minha missão, em receber a minha recompensa que eu tenho nele. Então, assim, você quer que a tua alegria seja duradoura? São 3 coisas. Você vai buscar um prêmio, você vai estabelecer um objetivo, todos os dias. Mas para que você, posso te instruir? Para que você cumpra as suas metas, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que entender que o seu dia não começa quando você acorda. Escreve aí. Todos os dias eu tenho que ter um objetivo e o meu dia não começa quando eu acordo. Se o teu dia não começa quando ele acorda, quando que começa o teu dia? No pôr do sol. O teu dia não começa quando o sol nasce. O teu dia começa no pôr do sol, no dia anterior. Por que Deus vinha na viração do dia?
Por que Deus não vinha quando Adão acordava? Mas Deus vinha na viração do dia. Por quê? Se você for ver na cultura judaica, e isso é legal, o dia deles, o sábado deles, não começa no sábado de manhã. O dia deles, o Shabá deles, o Shabat, começa na viração do dia. Biblicamente, o dia começa na viração do dia. Então, se você quer traçar meta e você quer ser eficaz, se você não quer burlar e se auto-sabotar, você tem que entender isso. Que o teu dia não começa quando você acorda. O teu dia começa no pôr do sol. Então, no pôr do sol, você já começa a se preparar para o outro dia, para cumprir as metas do outro dia. Tem uma frase de um conhecido meu: quem se antecipa, governa. Se você se antecipar, você vai governar. Vou dar um exemplo aqui bem óbvio. Eu tô aqui gravando esse vídeo, ok? Então, o meu objetivo do meu bloco primeiro da manhã, porque eu tenho 3 blocos no dia. O meu primeiro bloco é o quê? Acordar de manhã, fazer o café e o chimarrão, tomar meu café, me arrumar e gravar meu vídeo. Meu primeiro bloco da manhã. Mas eu tenho que entender uma coisa, que se eu fosse acordar e tentar fazer tudo isso sem me antecipar à noite, eu não teria conseguido. Concorda comigo? Então, quem se antecipa, governa. Então, eu tenho que ter escrito o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, assim, você tem que ter uma busca, uma recompensa, você tem que traçar meta, você tem que entender que o teu dia não começa de manhã, que o teu dia começa lá no pôr do sol, você tem que se antecipar, você tem que se preparar. Ah, então tá, amanhã eu vou na academia, mas se você não acordar de manhã e deixar a tua roupinha ali no jeito, é bem capaz que na hora de ir na academia, se o teu tênis está molhado, você não vai para academia. Então você tem que se antecipar. Você tem que deixar tudo em ordem, o que você vai fazer amanhã. Deixa separado. Deixa preparado. Deixa o dia de amanhã alinhavado. Por quê? Porque se você se organiza, número 1 era isso, né, que eu falei. Número 2, você tem que ter uma agenda. A agenda te organiza. Essa tua agenda tem metas. Se você se organiza, vou dar um exemplo para você. Eu me organizei para estar aqui. Ter isso aqui anotadinho me dá o quê? Segurança. Se você tem agenda, se você se organiza, organização, gente. Organização é vida. Organização é poder. Ter organizado o que eu ia falar me dá o poder para vir aqui e compartilhar algo que nasceu no meu coração. Se você tem uma agenda, se você tem organização, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer transformação, quando Deus foi transformar a terra, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um princípio, que é o princípio da ordem. E vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Esse negócio da ordem é um negócio que eu tô batalhando em mim. Porque eu não era uma pessoa organizada. E ainda acho que tô longe de ser, tá? Mas o pouco que eu tenho me organizado tem feito total diferença na minha vida. O primeiro princípio do mundo que Deus estabeleceu foi o da ordem. Quando Deus falou assim, olha o que Deus falou. Haja luz, tem que haver clareza. E depois Deus disse assim, olha, haja separação entre terra e água, porque estava tudo um caos, uma bagunça. Haja separação entre luz e trevas. O que Deus fez para organizar? O que você faz para ter uma vida organizada? Separe por itens. Se você entra dentro do ambiente e você separa tudo por itens, você se organiza, tá? Então a segunda coisa que eu quero falar, para que você tenha alegria, tenha agenda, tenha metas, se organize, porque organização é poder. Se você cumpre a tua meta, quando você sabe aquilo assim que você vai lá e faz assim, ó, fiz,
tá feito. Não tem nada que produza mais dopamina, mais alegria, mais vontade de prosseguir rumo ao teu objetivo do que você ticar a tua meta. Então você tem que ticar. Você tem que ter agenda para o teu corpo físico. Como que eu iria estar aqui gravando essa mensagem se eu não tivesse saúde física? Você tem que ter. Estabeleça metas, objetivo para o teu corpo físico, para a tua alma. Alimente a sua alma de coisa boa. Alimente o teu espírito. Vá ticando, né, as suas metas. E por último, eu quero passar aqui o nome de uma pílula. Se você quer produzir dopamina. E essa pílula qualquer um pode tomar, sem efeito colateral, né? 3 coisas, né? Primeiro, você ter uma busca todo dia. Porque se você buscar e conseguir, o prêmio, a tua recompensa, vai produzir prazer. E esse prazer será lícito, tá? Segundo, ter a agenda. Porque ordem foi o primeiro princípio que Deus estabeleceu para transformar o mundo. E por último, você vai tomar todo dia essa pílula aqui, que é a pílula da gratidão. Não tem nada que produza mais dopamina no cérebro do ser humano do que a gratidão. Quando você começa a agradecer a Deus por tudo que você já tem, com uma certeza que tudo aquilo que você deseja e que é lícito vai se cumprir na tua vida. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. O meu desejo nessa manhã é que você seja tomado por essa emoção, lembrando que emoção não é sentimento. Porque o sentimento é provocado pela emoção. A emoção vem antes do sentimento. E a alegria não é sentimento. A alegria é emoção. A alegria é estado de espírito. Você quer elevar o teu espírito para outra estação? Adianta você chutar o rádio, minha irmã. Você tá lá ouvindo aquela musiquinha lá, aquela sofrência gospel, porque a igreja tá cheia de sofrência gospel. Gente, eu não aguento louvor que só fala de desgraça. Como que você me faz, sabe, eu não suporto sofrência gospel. Aí você tá lá no teu radinho, ouvindo aquela sofrência gospel lá. Adianta você ir lá e chutar o rádio e deixar ele ligado, ele vai continuar tocando sofrência. Mas se você quer elevar a estação, o nosso Deus, olha o que diz Daniel, acho que é capítulo 3. Que Deus muda o tempo e as estações. Escreve aí no teu caderninho. Deus muda o tempo e as estações. Alegria é um estado de espírito que nós temos que nutrir todos os dias. A alegria é acelerador. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o bom remédio. A alegria formoseia o nosso rosto. Que nós sejamos totalmente, 100% tomados por esse Espírito de Deus, por esse fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós, por que nós vamos ser tristes? Se o Espírito Santo habita em nós, nós só precisamos deixar que Ele frutifique. Ele vai fazer a parte dele, mas nós vamos fazer a nossa parte. Amém, gente? Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído pelo menos 1% para o teu crescimento. Se você sair dessa live 1% melhor, isso vai me fazer muito feliz, tá? Se você puder voltar, curtir o vídeo, compartilhar com alguém. Se você puder deixar aqui, né, embaixo do vídeo, porque isso me produz muita dopamina, viu, gente? A minha recompensa é saber que vocês estão sendo transformados. Que o sangue do Cordeiro cubra o lar, a casa e a família de vocês. E que a vida de vocês seja para a glória do Deus eterno. Que Ele seja glorificado na vida de vocês, tá? Gente, até amanhã.
Deus abençoe nossas casas, nossos lares e as nossas famílias. Amanhã eu volto, gente. A partir das 7h29 eu tô aqui. Beijo. Fui. Fica com Deus.